Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e eu queria mostrar para vocês hoje como utilizar várias tabelas dentro de um Business Process Flow, ou também conhecido como fluxo de processo empresarial dentro do Dynamics Customer Engagement. A ideia é muito simples, é a gente poder ter mais de uma tabela sendo utilizada dentro de um fluxo empresarial. Ou seja, na etapa 1, ele vai me trazer dados relacionados a uma tabela, na etapa 2, ele vai me trazer dados relacionados a outras tabelas, e isso tudo vai ficar interligado. É muito legal, é muito bacana. Com um clique, eu consigo navegar para o outro registro de outra tabela que está interligado ali pelo fluxo. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Então, aqui dentro do make.powerapps.com, eu vou criar já estou dentro de uma solução. Vou criar uma nova tabela aqui chamada etapa 1. Tá? Então, vai ser o início do meu Business Process Flow. Não vou mexer em muita coisa, vou manter ali a coluna primária, não vou criar mais campos aqui dentro. É mais para mostrar para vocês a dinâmica, né, de trabalhar com mais de uma tabela dentro do fluxo de processo empresarial, também conhecido como Business Process Flow. Agora vou voltar lá para as minhas tabelas, vou criar uma nova tabela, que vai ser a minha etapa 2, e também vou criar a etapa 3. Pronto, as três tabelas estão criadas. Agora eu vou criar o meu processo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em automação, processo, fluxo de processo empresarial. Aqui eu vou dar um nome para ele, eu vou pôr aqui, ó, demonstração etapas, ponto, e vou dar um nome interno, demonstração etapas. Ele vai iniciar na tabela etapa 1. Então eu tenho que colocar qual tabela ele irá iniciar. Então pus aqui, ó, etapa 1, clico aqui em criar e ele vai gerar o fluxo de processo empresarial. Pronto, carregou. Então olha só, eu tenho aqui a minha primeira etapa, que tem aqui o nome, né, de etapa 1, por causa que a etapa 1 é o nome da minha tabela. Então eu vou por aqui assim, eu vou colocar primeira etapa, só para vocês verem que vai mudar o display name aqui, ó, primeira etapa, legal. Então vamos supor, eu posso colocar uma categoria ou não, não faz sentido aqui essa categoria para esse exemplo que eu estou dando, então vou deixar aqui sem categoria, mas para a gente dar para entender o que a gente precisa aqui. Então olha só, eu tenho aqui os meus data step, vou selecionar um campo aqui que é o campo name, que é o campo padrão ali da tabela. Quando eu criei a tabela, ele criou esse campo de forma automática, ele é um campo texto, é o que a gente precisa para vocês entenderem aqui a dinâmica. Então, olha só, vou deixar aqui o campo nome, aqui name, vou dar um apply, pronto, já está aqui. Legal. Vamos criar agora um novo estágio. E dentro desse novo estágio, eu quero colocar aqui outra tabela. Então, aqui onde eu tenho entidade, eu vou trocar para outra tabela. No meu caso, agora, a etapa 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, segunda etapa. Vou dar um apply. Pronto, ele trocou o nome, trocou a tabela. E eu posso também colocar aqui, ó, campos da segunda tabela, né? Que é a etapa 2. É o mesmo campo. Por quê? Porque ele também criou o campo nativo ali, chamado nome, dentro da tabela, quando eu criei a tabela. Mas que fique muito claro que os campos que eu tenho aqui nesse data field são campos da tabela 2, da etapa 2, e aqui são os campos da etapa 1, ou seja, da tabela etapa 1, tá bom? Então, assim, consecutivamente, eu vou fazer para a etapa 3. Eu vou lá, troco aqui, etapa 3, eu vou colocar aqui, terceira etapa, dou um apply, olha só que bacana, e vou colocar também o mesmo campo de nome ali para dentro desta etapa. Legal, vamos lá. Vou salvar.
Depois que ele salvar, ele faz todas as validações necessárias, a gente vai lá e vai ativar o fluxo. Clicando aqui em ativar, clico aqui, olha só, ele já falou, olha, tem um erro encontrado aqui. Então, eu troquei aqui, ó, o nome, lembra que eu coloquei o nome, mas eu não cliquei no apply. Então, até legal que aconteceu isso aqui para vocês tomarem esse cuidado. Vocês precisam clicar aqui no apply. Pronto. Aí sim, ele de fato, né, efetiva ali aquela alteração que você fez. Então, clico aqui em ativar, ele vai salvar novamente aqui, né, porque eu fiz uma alteração, e ele vai ativar aqui o meu fluxo. Ó. Então, olha só, ele vai me dar um pop-up, pô, você realmente quer ativar? Clico ali em OK, sim, ativar, pronto, ele faz a ativação do nosso fluxo. Quer dizer que agora, depois de ativo, eu já vou conseguir usar e testar? Olha só, eu estou aqui no meu aplicativo e como que eu testo? Onde eu acho? Cadê o meu fluxo? Cadê as minhas tabelas? Então, não esqueçam que, além da gente precisar criar as tabelas, além da gente precisar criar o fluxo, né? Pode ser que no seu caso você use tabelas que já existam, mas nós também precisamos adicionar as tabelas dentro do aplicativo que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar aqui para vocês utilizando o Sales Hub. Vamos lá na nossa solução. Vamos adicionar o aplicativo Sales Hub dentro da nossa solução. Então tá aqui, ó. Vou procurar o Sales Hub, ele está aqui, adiciono e vou adicionar a tabela que eu quero aqui dentro. Então, ó, clico aqui para a gente abrir o aplicativo e lá vamos alterar aqui este aplicativo. O que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui, eu cliquei aqui em My Work, que é esta seção que eu tenho aqui, vou colocar aqui em novo e vou colocar aqui, ó, uma nova tabela. Clico aqui em avançar. Vou colocar aqui, ó, a etapa que quero colocar etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vou colocar todas mostrando na minha navegação, porque eu quero mostrar para vocês isso aqui. Por isso que eu estou colocando aqui. Poderia criar uma sessão para isso, para ficar mais agradável. Sim, eu acho que é muito válido, muito bacana trocar os logos aqui, os ícones, né, das minhas tabelas. Cara, são coisas que a gente pode fazer para melhorar ali a visualização do Dynamics para o usuário final. Mas, para mostrar aqui para vocês como teste, só para entender a ideia, eu vou manter assim. Vou salvar e publicar. Se eu clicar aqui em publicar direto, ele já salva e publica ao mesmo tempo. E vou mostrar para vocês lá dentro do Dynamics. Uma coisa muito importante, tá? Além de adicionar as tabelas, você também precisa adicionar o seu fluxo, tá bom? Então, olha só, clicando aqui em automação, o nosso fluxo que a gente acabou de criar, ele não está no aplicativo. Ou seja, se eu criar o registro dentro do Dynamics, sem que o fluxo esteja no aplicativo, o fluxo não vai aparecer para a gente, tá? Então, vamos lá. Eu venho até o fluxo que eu quero, clico nos três pontinhos, adicionar. Ele vai vir aqui para cima, ó, neste aplicativo, ele está aqui. Lembrando que a gente também tem direito de acesso em cima desse fluxo. Tá? Nesse caso, estou usando aqui um administrador, então não vou ter problemas com isso. Mas no dia a dia, né, a gente tem usuários ali com permissões restritas, então eles também precisam de permissão para acessar esse novo fluxo. Então agora dentro do Dynamics, olha só aqui a etapa 1, vou clicar nela e vou clicar aqui em novo. Olha só, ele já abriu aqui o formulário padrão, não mexi no formulário, então tá aqui, é só o nome e o proprietário, é o que eu tenho no meu formulário. E tá aqui o nosso fluxo, olha só que bacana, demonstração. Etapas, a minha primeira fase é a fase da primeira etapa, tá aqui. Então, ó, se eu vim aqui colocar alguma coisa aqui, por exemplo, tá? Vamos supor que eu vou colocar aqui meu nome, tá? Meu nome completo aqui dentro. Então, Jimmy, olha só, ele populou o campo aqui, porque é o campo, né, nome que eu tenho aqui. Vou salvar o meu registro.
salvei o registro. Para mim ir para a segunda etapa, tá vendo que tem um cadeado? Tanto na segunda quanto na terceira etapa tem um cadeado. Por quê? Porque ele está inativo. Eu preciso criar o registro desta minha tabela que chama etapa 2. Então, olha só, se eu vim aqui em etapa 2, eu não vou achar nenhum registro aqui ainda. Eu acabei de criar, não tenho dados aqui para a etapa 2. Mas tudo bem. Olha só, vou abrir de novo aqui a etapa 1, que tem o Jimmy, e vou clicar aqui ó, em próximo estágio. Olha só que bacana. Ele vai falar assim, olha, não encontrei nenhum. Você quer criar? Sim, quero criar. Eu clico aqui em criar, ele automaticamente já abre o formulário da etapa 2. E isso aqui é uma outra tabela, é a nossa tabela etapa 2. Então vamos lá, vou colocar aqui o meu sobrenome, Zinisopoulos, dou um salvar. Olha só, então eu tenho a etapa 2, Zinisopoulos. Se eu clicar aqui, ó, percebam, olha só que bacana. Tá vendo aqui, ó, etapa 2? Este é o nome da tabela desse registro que tem aqui o nome como Zinisopoulos. Se eu clicar aqui em etapa 1, percebam que ele mudou a tela e agora é etapa 1. Ou seja, são tabelas diferentes. Ó, se eu clicar aqui em etapa 1, Jimmy, etapa 2, Zinisopoulos. Então, vamos supor que eu queira continuar, né? Eu venho aqui, próximo estágio, a mesma coisa. Criar registro, ele vai abrir aqui a etapa 3. Eu posso preencher tanto aqui em cima quanto ali embaixo, é o mesmo campo, né? Coloco aqui o sobrenome, pronto, salvo. Olha só, eu tenho 3 tabelas e o meu fluxo vai passando por essas tabelas. É um exemplo, né, bem simples que eu trouxe para vocês, mas vamos supor, olha só que bacana seria se a gente tivesse, por exemplo, um fluxo de aprovações dentro do Dynamics, né, passando por diversas áreas, criando registros diferentes, onde cada permissão, né, cada direito de acesso possa alterar um registro específico. Isso é muito legal, né? Abre muitas possibilidades para a gente desenvolver. E é claro, vai precisar, né? Depende aí de acordo com o que o cliente necessita, com o que precisa ser desenvolvido, mas, né? Tá aí uma coisa que vocês já podem ter isso em mente e utilizar aí quando tiver necessidade. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa com o vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, né, que precisam aprender também. Vai me ajudar muito aqui na divulgação do canal, assim o YouTube, né, vai levar aí o conteúdo para mais pessoas de forma orgânica. Muito obrigado e até a próxima.